Dia 77, mais um dia de review de Café com Deus Pai. A palavra de hoje é construa pontes. Romanos 15:5. Que o Deus paciente e encorajador dê a vocês um espírito de unidade segundo Jesus Cristo. E daí ele fala sobre a passagem em Atos 10, de 9 a 48. Atos 10, de 9 a 48, ele fala sobre a visão que Pedro teve, né, sobre a unidade das pessoas diferentes, tá? E ele conta sobre a conversão de Cornélio, que era um centurião, né, que era um romano, um centurião que era totalmente, né, por ideologia contrária a tudo que estava ali se apresentando. Nessa época, a gente tinha muitos problemas de judeus e não judeus, né, judeus e gentios. E isso gerava uma série de barreiras, preconceitos, transtornos, porque os judeus não queriam ficar próximo dos gentios, os gentios não queriam ficar próximo dos judeus, que os judeus eles entendiam o que era salvação e os gentios não. Então eles ficavam sempre criando barreiras para ficar sempre longe um do outro. E até mesmo em várias passagens a gente tem mostrando que os próprios apóstolos tinham muitas restrições com os gentios. E nesse momento ali, Pedro teve uma visão sobre animais impuros e Deus falando que como é que você vai tornar impuro o que Deus tornou puro? E ali ele entendeu que a palavra ela não é somente para os judeus, ela não é somente ela é para todo mundo. E nesse ponto ele passou por cima de todos aqueles preconceitos que ele tinha contra os gentios e foi sim à casa de Cornélio, fez a pregação e durante a pregação o Espírito Santo desceu ali e ali ele teve mais uma vez a confirmação de que a palavra de Deus ela é para todos, independentemente daquele passado que teve, independentemente daquela situação anterior. Ela é para todos, a salvação é para todos, a salvação ela é individual. E nessa parte nós falamos sobre construir pontes, né? Que é fazer ligações em vez de a gente colocar muros e barreiras. Durante a nossa vida, a gente encontra várias pessoas com ideais diferentes, com maneiras diferentes. E a gente, às vezes, por muitas vezes, a gente acaba colocando barreiras e limitando a convivência com esses tipos de pessoas. Porém, a gente tem que construir pontes, porque a gente está aqui para ser uma unidade, a gente está aqui para ter proximidade. A gente tem que sempre estar perto de pessoas boas e não dos ímpios. Mas não é porque a pessoa tem uma opinião diferente sobre determinado assunto ou ela leva uma vida diferente sobre determinado assunto que ela seja uma pessoa insensata, que ela seja ímpia. Muitas vezes ela teve experiências anteriores que levam ela para decisões que divergem das minhas opiniões. Porém, a salvação ela é individual. Então eu tenho que estar fazendo a minha parte e tenho que construir pontes. E quanto mais pontes a gente construir, melhor o senso de unidade, melhor a vida de todo mundo. Não só a minha, como a de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente tem que buscar sempre construir pontes, buscar sempre entender, ter empatia. Porque muitas vezes a pessoa lá, vamos dizer, ela não tem um senso de carinho, ela não tem um senso de proximidade, ela não gosta de toque. Tem várias coisas nesse ponto e a gente não entende, a gente critica, não, mas olha aquela pessoa, ela é arisca, mas será que o começo da vida dela, às vezes ela passou por violência física dentro de casa, uma violência doméstica, às vezes até abuso sexual ela passou dentro de casa, e isso fez ela criar várias resistências a toque, a carinho, a proximidade. E será que se a gente não procurar ter um pouquinho de empatia, tentar entender um pouquinho por que aquela pessoa ela age daquela maneira, será que a gente não consegue daí se conectar melhor com ela, respeitando os limites dela, não querendo alterar a vida dela e sim querendo mostrar que ela pode ter um outro pensamento, uma outra coisa para ela poder ela se livrar daquele peso que ela tem? Será que a gente não deveria parar de colocar barreira em tudo e construir o máximo de pontos possíveis com todo mundo? Lógico, fugindo dos ímpios e insensatos, mas buscando a todos, sempre.
Porque se você pega o ímpio e você consegue ajudá-lo, o insensato, e consegue trazer um pouco de lucidez e sensatez à vida dele, tá tudo bem. Agora, se você tá ali tentando e não tem jeito e ele não quer mudar, ele não quer ter essa metanoia, ele não quer ter esse arrependimento, tá tudo bem, ele tá na liberdade dele. Mas daí a gente não pode, né, ficar ali o tempo todo, porque daí às vezes a gente vai acabar se prejudicando também.